Rapaziada, mais uma rodada do Brasileirão e mais uma vez a arbitragem foi o centro das atenções. Mais polêmicas em vários jogos. Vamos falar sobre o jogo aqui do Palmeiras e Flamengo, que teve alguns lances polêmicos, começando com o lance do pênalti que os palmeirenses estão reclamando muito, falando que não foi pênalti. Então vamos primeiro analisar aqui o lance. Em seguida vamos ouvir a opinião também de ex-árbitros que vão comentar sobre o assunto. Então vamos direto aqui para o vídeo, começar mostrando o lance do Arrascaeta que sofreu o pênalti e a torcida do Palmeiras ficou muito na bronca. O Arrascaeta deu o drible no zagueiro, o zagueiro tentou segurar ali o Arrascaeta, ele valorizou um pouco, se jogou e o árbitro de vídeo chamou para analisar o lance e findou marcando o pênalti para o Flamengo. O jogo estava 0-0, 22 minutos do segundo tempo. Palmeiras já tinha perdido um pênalti, então foi a partir daí que começou a vitória do Flamengo. A Arrascaeta em seguida marcou o gol de pênalti. E a torcida do Palmeiras está na bronca, rapaziada. No Twitter só dá torcedor do Palmeiras xingando a arbitragem, xingando o VAR, dizendo que esse lance não foi pênalti, que roubaram o Palmeiras. Desde já, eu já digo que foi pênalti. A minha opinião, o zagueiro foi infantil. Por mais a gente poderia discutir que o Arrascaeta foi malandro, valorizou o lance, que ele viu que não ia conseguir chegar a tempo na bola porque ele adiantou demais. O Everton já estava saindo do gol. Então o Arrascaeta aqui, como vocês podem ver, ele valorizou o lance. Ele viu que não teria tempo de chegar na bola, então ele se jogou, mas na minha opinião o erro aí foi do zagueiro. Foi muito infantil, tentou impedir a passagem do Arrascaeta, por mais que não tenha colocado força excessiva, mas a intenção dele foi realmente essa, de impedir a passagem do atacante. E na minha opinião foi pênalti. Claro que o torcedor do Palmeiras fica na bronca, mas na minha opinião foi pênalti e eles têm que reclamar com o zagueiro, que foi muito infantil. E quem criticou o VAR também foi o André Rezic, do Sport TV. Ele comentou aqui no Twitter a seguinte frase: VAR no Brasil premia os mergulhos de Arrascaeta e Bright White neste domingo. Puro suco do apito nacional. PS, era óbvio que o Bahia hoje pagaria o pato do erro grosseiro contra o Grêmio na Copa do Brasil. A arbitragem brasileira é tão ruim quanto previsível. Ele fez esse comentário, para quem não está ligado também, houve um pênalti absurdo aí no jogo entre Grêmio e Bahia, onde um lance polêmico envolvendo o Bright White e o goleiro do Bahia. O VAR chamou para analisar, o árbitro já tinha marcado em campo, o árbitro chamou para analisar e findou marcando o pênalti. Então quem não viu esse lance aí também é um lance muito polêmico. Só que o rapaz aqui comentou sobre, alfinetando o André, comentou: falar sobre o VAR é fácil, difícil é ter cunhão para criticar a CBF. Realmente, rapaziada, o André ele nunca critica a CBF. Quem se lembra aí do polêmico episódio onde o pessoal da ESPN criticou Edinaldo e no outro dia eles foram suspensos da emissora? O André ficou caladinho, não falou nada sobre os colegas terem sido suspensos por criticar a entidade, a CBF. Também nunca criticou a CBF, então Mauro deu essa afinetada aí no André para que ele vá direto no ponto, ao invés de ficar criticando só os árbitros, tem que criticar a CBF, que é a responsável pelos árbitros. Então achei legal essa alfinetada aí que o Mauro deu no André. Quem criticou também o VAR foi o goleiro Everton. Vamos ouvir aqui as palavras dele em relação ao VAR no Brasil. Agora é incrível que como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo. Nessa parte eu concordo com ele, rapaziada. O Everton falou que no resto do mundo o VAR funciona e aqui no Brasil eles conseguiram cagar com essa tecnologia. E tem base esse fundamento que ele falou aí, porque no resto do mundo o VAR ele é muito rápido, as decisões quase sempre são certeiras. Óbvio que também ainda tem erros, mas é muito raro ter um erro ao redor aí da Europa, principalmente nas grandes ligas. Aqui no Brasil toda rodada tem polêmica envolvendo arbitragem, envolvendo o VAR. Então, de certa forma, o Brasil conseguiu cagar o VAR. Mas eu acho que o problema em si não é só o VAR e a arbitragem, é os critérios que eles não seguem o mesmo. Na Europa eu acredito que tem um critério, eles seguem a rígido aquele critério. Aqui no Brasil cada árbitro tem um critério diferente, em um lance é pênalti, no outro não é. Em um lance ele interpreta de um jeito, no outro jogo o mesmo árbitro já interpreta de outro jeito.
Então o problema é que ele vai além do VAR. Eu acho que o problema é mesmo os critérios. Tem que definir bem qual é o critério que tem que ser usado no jogo. Isso aí cabe à CBF, que é quem comanda a arbitragem. Tem que fazer um curso aí mais desenvolvido com a arbitragem, ensinar melhor quais são os critérios que eles devem adotar e também ajudar o VAR a tomar decisões mais rápidas, porque aqui no Brasil cada lance a gente vê que demora muito. Na Europa é coisa rápida, de 1 minuto, às vezes no máximo 1 minuto e meio. Aqui no Brasil o que demora menos é 4, 5 minutos, o VAR olhando, conversando com o pessoal que está na cabine. Então eu concordo com o Everton nessa parte que conseguiu cagar o VAR de certa forma, porque o Brasil tem essas façanhas, a tecnologia é boa, mas eles não estão sabendo usar. E é isso aí, rapaziada. Teve outro lance também polêmico, rapaziada, que não foi chamado no VAR, o árbitro não deu nada, mas que na minha opinião era para cartão vermelho. O lance do Wallace, que ele deu uma cotovelada aqui no rosto do jogador do Palmeiras, ó. Vocês podem perceber que ele deixou o cotovelo no rosto do jogador de propósito. Esse lance, na minha opinião, era para vermelho. Por mais que não fosse alterar nada no placar, já estava 2-0 já nos acréscimos, mas o árbitro deveria ter expulsado o Wallace. E se o árbitro não viu, o VAR deveria ter chamado, porque como vocês podem ver, a disputa que era normal, a bola já ia sair. Ele deixou o cotovelo de propósito na cara do jogador do Palmeiras. Esse lance aqui, rapaziada, é uma agressão, deveria ter sido expulso. Então o VAR não chamou, o árbitro de campo não marcou nada e ficou por isso mesmo. Mas na minha opinião foi outro lance polêmico que deveria sim ter sido chamado pelo VAR e deveria ter expulsado o jogador do Flamengo. O perfil oficial do Flamengo aproveitou para dar uma zoada no Palmeiras. Pegaram as opiniões do pessoal lá da Globo que dão seus palpites. Todos eles votaram no Palmeiras, exceto um que colocou que ia ser empate, que foi o André. E o Flamengo postou a seguinte frase: com a vitória de hoje, o Flamengo não perde no Brasileirão para o Palmeiras há quase 8 anos, ou 15 jogos. Então o perfil oficial do Flamengo deu essa alfinetada aí no pessoal da Globo, que colocaram como se o Flamengo já estivesse derrotado antes do jogo. E para terminar o vídeo, vamos ouvir a opinião dos comentaristas, o apito final do programa do Neto, analisando se foi pênalti ou não, com participação do ex-árbitro Godoy, que é o especialista no assunto. Ó o braço dele como vai lá pra cima. Ai, meu Deus, vou morrer. Dar um pênalti desse tá é de como brincadeira. hoje o Pascoal disse lá na ESPN. Nunca chutaram uma bola, nunca jogaram bola, não é profissional não. Nunca chutaram uma bola, não sabe o entendimento do que é uma falta. É uma vergonha dar um pênalti desse. Vovô Quesada. Eu tava na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse que não foi, só que eu acho que o zagueiro do Palmeiras tem que ser mais inteligente, né? Porque não tem que dar motivo para arbitragem. Porque ele não disputa a bola. Só tô fazendo um comentário mas futebol é contato, né? E vários lances já aconteceram no Campeonato Não, Brasileiro. mas foi pênalti, vovô? Não foi. Então tá, é só isso que eu quero saber. Marília Bom, Luiz. no meu entendimento de futebol, sempre falo isso, acho que futebol é jogo de contato, mas eu vou dizer, se você deu parabéns para ele que da outra vez ele não pipocou, dessa vez ele pipocou bonito. E o Wagner Wille fez tudo que, segundo a comissão de arbitragem, não se pode fazer, que é não cantar o que ele tem que assistir. Ele pode até chamar para uma revisão, mas ele não pode dizer o que ele tem que ver. Olha como disse Rapidinho, pode ser que Abate, venha rever. O defensor fez movimento claro com o braço. Recomendo revisão para possível penal. O impacto, você vai me ajudar a avaliar com o que vi no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante e não disputou a bola. Aí o Abate vai lá e fala assim, o atacante teria toda a condição de pegar a bola. O jogador coloca o braço e impede. Ele puxa o jogador, vou dar pênalti. Atento. Godoy, o que você pensa? Bota aqui, gente, no telão. Não. A gente tá Quer falando cortar? isso aqui, pô. Quer cortar pra lá? Não, quer cortar quando mandar. Qual a intenção do Murilo? Impedir a vantagem do adversário. Por que ele faz o movimento de braço? Impedir a passagem. Ainda usa a mão, passa a mão. Ah, não segurou, não foi forte. Qual foi a intenção do Murilo? Impedir que o jogador adversário levasse a vantagem. Impedir, né, pênalti? Impedir a vantagem, usando o braço, a trajetória. Pênalti. Portanto, para os nossos padrões, em termos dessa linha de raciocínio, de espaço, até melhor, disputar Godoy, espaço, olha lá.
de disputar espaço. Volta um pouquinho aí, Robson. Quem tá aí? Olha como é que ele cai depois. Ó. Não, a queda, Ó, a queda. Olha como é que ele cai depois. Ó. A queda. Só um minuto, vai lá, ó. Não se preocupa com a queda, se Vai, preocupa com a ação do defensor. Parou. Qual Volta é a volta um intenção? pouco. Qual a intenção do Murilo? Pera aí, Godoy, pera aí. Volta um pouquinho. Parou aí. Qual é a intenção do Murilo? Teve impacto ou não teve impacto? Aí, então, O que o Quesada falou é legal, velho. não se preocupe com a queda. O que você falou? Mas teve A impacto queda, ou não teve impacto? não se preocupa com a queda. A queda é consequência. Se ele vai fantasiar ou não, você lembra contra o Corinthians? Pisou no pé dele, ele caiu, marcaram o pênalti. Qual é a intenção do defensor? Qual a intenção do defensor? Não, beleza. Qual a Mas é a intenção mesma do coisa do defensor? Vitor Roque, não é, gente. Certo. É assim, estão acabando com o futebol. Não, isso Tudo bem, não. assim, no padrão do Brasil, estão acabando com o futebol, Tudo bem, gente. mas aí vem daquilo Estão que acabando com o futebol. Aí vem aquilo que o Quesada falou. O Murilo também foi juvenil. Não dá Foi, motivo. concordo. Não tem motivo. Concordo. Com o VAR. O brasileiro ainda, o jogador não aprendeu a jogar com o VAR e o árbitro não aprendeu a apitar. Então É nós isso estamos aí. tendo esse tremendo choque de hábitos e costumes. Pois é, rapaziada. Na minha opinião, o Godoy foi muito bem nas palavras. O erro foi do zagueiro do Palmeiras, que foi muito infantil. Ele que tentou obstruir a jogada, colocou a mão para interferir que o Arrascaeta passasse. Como eu disse, a gente poderia até discutir sobre que o Arrascaeta valorizou demais, que ele se jogou, mas não anula o fato de que o jogador do Palmeiras, Murilo, tentou sim interferir a passagem do Arrascaeta, e se não desse esse pênalti quando fosse no outro jogo, se fosse a favor do Palmeiras, talvez essas mesmas pessoas estariam falando que foi pênalti. Então é a famosa hipocrisia. Quando é contra o meu clube, não é nada, mas quando é a favor, é sim, é pênalti, tem que marcar. Na minha opinião, rapaziada, eu deixo claro que eu não sou flamenguista, não sou palmeirense, mas o lance é claro, ele tentou interferir, por mais que não tenha tido muita intensidade no lance, mas na minha opinião foi pênalti e tem que ser marcado. E é isso aí, rapaziada. Eu gostaria também de saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês acham que foi pênalti ou não. E não se esqueça também de se inscrever aí no canal e deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima.